João estava no centro da festa de aniversário do pai na grande casa de família nos arredores de Lisboa quando os tios começaram a zombar dele abertamente. Então João, com quase 30 anos, ainda solteiro, sem namorada à vista, quando vais dar netos à família? Perguntou o tio Carlos com uma risada alta que atraiu todos os olhares e risos dos primos. A mãe de João olhava-o com decepção nos olhos e ele sentia o peito apertar com a pressão acumulada dos anos de segredo, mas tudo mudou quando a porta se abriu e Miguel entrou com um sorriso calmo carregando um buquê de flores e disse alto: "Boa noite a todos, vim apoiar o meu namorado." O silêncio caiu como uma bomba sobre a sala enquanto os familiares olhavam boquiabertos e João sentiu o mundo girar à sua volta, o coração batendo tão forte que parecia prestes a saltar do peito. Ele tinha enviado uma mensagem desesperada a Miguel meia hora antes, incapaz de suportar mais aquela humilhação disfarçada de preocupação familiar, e agora ali estava o homem que amava há 2 anos, o professor de História que conhecera num evento cultural em Lisboa e que lhe ensinara a sonhar com uma vida sem mentiras. Os tios pararam de rir, o pai ficou rígido com o copo de vinho suspenso no ar e a mãe levou a mão à boca num gesto de puro choque. Miguel aproximou-se devagar, ignorando os olhares, pousou as flores na mesa e colocou a mão no ombro de João com firmeza, mas sem pressão excessiva, como se dissesse: "Estou aqui e não vou a lado nenhum." João sentiu o toque quente através da camisa fina e por um instante o pânico deu lugar a um alívio profundo, mas logo veio o medo real, o medo de que aquela entrada simples tivesse acabado de destruir o frágil equilíbrio que mantinha há anos entre a família conservadora católica do Norte e o amor que vivia em segredo. O tio Carlos foi o primeiro a reagir. "Mas que raio é isto, João? Estás a brincar connosco ou quê?" A voz dele subiu de tom, carregada de incredulidade e algo mais escuro que parecia nojo mal disfarçado. Os primos mais novos começaram a sussurrar entre si enquanto as tias trocavam olhares carregados de julgamento e a avó sentada na cadeira de balanço abanava a cabeça devagar, murmurando palavras que João não conseguiu ouvir, mas que imaginou serem preces ou condenações. Miguel manteve-se calmo, o olhar fixo no de João, transmitindo força sem palavras, e João lembrou-se da primeira vez que se tinham beijado numa rua tranquila de Alfama depois de um jantar improvisado onde tinham falado durante horas sobre sonhos, carreira e o peso de esconder quem eram. Naquela altura Miguel já era assumido e encorajava João a fazer o mesmo, mas João sempre hesitara por causa da mãe viúva que sonhava com um casamento tradicional e netos a correr pela casa, e do pai reformado que citava a Bíblia em conversas casuais como se fosse o evangelho diário. Agora o segredo estava exposto e o preço começava a revelar-se nos rostos à sua volta. A mãe aproximou-se devagar, os olhos marejados de lágrimas, mas não de alegria como João sempre imaginara no momento da revelação, e perguntou com voz trêmula: "Filho, é verdade isto, tudo o que estás a dizer?" João engoliu em seco, sentiu a garganta seca e por um segundo pensou em negar, inventar uma desculpa, dizer que Miguel era apenas um amigo que brincava, mas o olhar de Miguel era firme e honesto e ele soube que não podia mais mentir. "Sim, mãe, é verdade", respondeu a voz saindo mais baixa do que pretendia, mas clara o suficiente para todos ouvirem. "Miguel é o meu namorado há 2 anos e eu amo-o." A sala explodiu em murmúrios, o pai bateu com o punho na mesa fazendo os copos tilintarem e gritou: "Não admito isso nesta casa nunca!" E João sentiu o coração partir-se em pedaços porque sabia que aquela noite marcaria o início de uma guerra que ele não tinha planeado travar, mas que agora não podia evitar. Miguel apertou-lhe o ombro com mais força e sussurrou ao ouvido dele: "Estou contigo, aconteça o que acontecer." E naquele momento João soube que o preço da verdade seria alto, mas talvez valesse a pena pagar. Os convidados começaram a dispersar, alguns saindo discretamente, outros ficando para ver o espetáculo, e João sentiu-se no exposto perante a família que o criara com humor, mas também com expectativas rígidas que ele nunca conseguira cumprir. A noite estava apenas a começar e o ar carregado de tensão prometia confrontos que mudariam tudo para sempre. A sala pareceu congelar no tempo enquanto todos olhavam para Miguel como se ele fosse um intruso vindo de outro mundo, e João sentiu o suor frio escorrer pelas costas apesar do calor da noite de verão. O pai avançou um passo, o rosto vermelho de raiva, e apontou o dedo para Miguel: "Saia já desta casa, não quero ver a tua cara aqui outra vez." Miguel não se mexeu, manteve a postura calma, mas os olhos mostravam uma determinação que João reconhecia das noites em que tinham discutido o futuro e o medo de João de perder a família. "Eu respeito a sua casa, Sr. Ferreira", disse Miguel com voz firme mas respeitosa, "mas vim porque o João me pediu e porque o amo e não vou deixá-lo enfrentar isto sozinho." A mãe de João sentou-se devagar na cadeira mais próxima, as mãos tremendo no colo, e começou a chorar baixinho, murmurando: "Porquê, meu Deus, porquê o meu único filho?" João sentiu uma dor profunda no peito, como se uma faca o rasgasse por dentro, porque ele sabia que aquela dor da mãe era real e vinha de anos de sonhos que ele tinha destruído num instante. Lembrou-se das conversas ao telefone onde ela perguntava sempre se ele tinha conhecido alguém especial e ele respondia com evasivas dizendo que estava concentrado no trabalho de arquiteto na empresa de Lisboa. Na verdade, o trabalho servia de desculpa perfeita para esconder as saídas com Miguel, os fins de semana em Sintra ou as noites tranquilas no apartamento pequeno de Miguel em Alfama, onde podiam ser eles próprios sem medo.
Agora tudo isso estava ameaçado e João questionava-se se tinha feito a escolha certa ao deixar Miguel entrar ou se devia ter continuado a mentir para manter a paz. O tio Carlos aproximou-se, o rosto contorcido de desprezo, e cuspiu as palavras: tu sempre foste estranho, João, agora entendo porque nunca quiseste vir às festas com as primas e as piadas que fazíamos sobre namoradas eram verdadeiras afinal. João sentiu a humilhação queimar-lhe as faces, mas ergueu o queixo e respondeu: eu não escolhi ser assim, tio, simplesmente sou assim e escondi porque sabia que seria assim que reagiriam. Miguel interveio com suavidade mas firmeza: não viemos para discutir nem para ofender, viemos para ser honestos e espero que com o tempo possam aceitar. Mas o pai não queria ouvir, avançou e empurrou Miguel para trás com força, dizendo: não há tempo nenhum para aceitar isto na minha família, sai ou chama a polícia. João colocou-se entre eles, o coração acelerado, e disse: pai, pare por favor, não faça isto, eu amo a ele e amo-vos a vocês, mas não posso mais viver uma mentira. A mãe levantou-se de repente, abraçou João com força e sussurrou ao ouvido dele: filho, eu sempre suspeitei, mas rezava para estar errada, o que vais fazer agora? A família toda vai falar. João sentiu as lágrimas quentes nos olhos, mas segurou-as porque sabia que se chorasse agora perderia o pouco controle que ainda tinha. Os primos mais velhos começaram a sair murmurando coisas como vergonha da família e escândalo, enquanto os mais novos olhavam com curiosidade misturada com medo. Miguel pegou na mão de João, entrelaçando os dedos num gesto simples mas poderoso, e João sentiu uma força nova crescer dentro de si, a força de finalmente ser visto como era. A noite avançava e as conversas fragmentadas revelavam as fissuras na família. O pai trancou-se no escritório, a mãe ficou na cozinha a rezar em voz baixa e João e Miguel ficaram na sala agora vazia falando baixinho sobre o que viria a seguir. João confessou o medo de perder o emprego se a notícia chegasse à empresa conservadora onde trabalhava, e Miguel lembrou-lhe que tinham um plano juntos, um apartamento maior, talvez uma viagem ao Porto onde ninguém os conhecia. Mas João sabia que o preço seria pago em relações quebradas e noites de insônia, questionando se o amor valia o sacrifício. Horas depois, quando a casa ficou em silêncio, João acompanhou Miguel até à porta e beijou-o rapidamente, com medo de ser visto, mas com a certeza de que aquela escolha mudara tudo para sempre. A madrugada trouxe o primeiro telefonema da tia, que chorava ao telefone dizendo que a mãe estava inconsolável e que o pai ameaçava deserdá-lo se não acabasse com aquela loucura. João sentiu o peso da decisão, mas pela primeira vez na vida sentiu também a liberdade de não esconder mais quem era. O dia seguinte amanheceu cinzento sobre Lisboa e João acordou no apartamento de Miguel com o telefone a vibrar sem parar, mensagens da família misturando súplicas, ameaças e condenações. A tia mais velha escreveu que o escândalo já chegara à paróquia e que o padre perguntara por ele na missa matinal, e João sentiu o estômago apertar porque sabia como a comunidade católica do bairro podia ser implacável com quem fugia do padrão tradicional. Miguel preparou o café em silêncio, respeitando o espaço de João, mas quando se sentou à mesa disse com voz calma: nós sabíamos que seria difícil, mas juntos conseguimos enfrentar. João olhou para ele e viu o homem que o apoiara em momentos de dúvida, o professor que dedicava as noites a corrigir trabalhos dos alunos e que sonhava em abrir uma pequena escola de artes no futuro. Lembrou-se do dia em que se conheceram num seminário sobre arquitetura sustentável em Lisboa, onde Miguel dava uma palestra sobre história das cidades e João ficara impressionado com a paixão dele. Tinham trocado números como amigos e só meses depois a amizade se transformara em algo mais profundo durante um passeio pela praia da Caparica, onde Miguel confessara ser gay assumido desde os 20 anos. João invejara aquela liberdade, mas também temera o dia em que teria de escolher. Agora o dia chegara e o telefone tocou de novo. Era o pai com voz fria dizendo: se não acabares com isso nunca mais ponhas os pés em casa nem esperes um cêntimo da herança. João sentiu o mundo desabar, mas respondeu com voz trêmula: pai, eu não posso mudar quem sou, e Miguel não é uma fase, é o homem que amo. O pai desligou-se em resposta e João ficou a olhar para o ecrã com lágrimas nos olhos. Miguel abraçou-o por trás e sussurrou: vamos superar isto passo a passo, e João soube que tinha de enfrentar também os colegas de trabalho porque rumores já circulavam e o chefe enviara uma mensagem vaga pedindo uma reunião na segunda-feira. A traição veio de onde menos esperava. O primo Pedro, que sempre parecera o mais compreensivo, ligou a dizer que tinha contado tudo à avó para ajudar, mas na verdade queria o favor do pai para um empréstimo, e João sentiu a facada profunda da traição familiar. Como pudeste, Pedro perguntou com voz quebrada, e o primo respondeu apenas: era para o teu bem, João, a família tem de ficar unida. Miguel ouviu a conversa e disse baixinho: isso é o preço da verdade, as pessoas revelam o seu verdadeiro rosto quando a máscara cai. João passou o dia a caminhar pelas ruas de Lisboa com Miguel ao lado, parando em cafés onde falavam sobre o futuro possível, um futuro sem visitas de domingo à casa dos pais, mas com fins de semana livres para serem eles próprios. À noite regressaram ao apartamento e João chorou pela primeira vez desde a festa, libertando o peso acumulado de anos de silêncio, e Miguel ouviu sem julgar, apenas abraçando e dizendo que o amor verdadeiro se media pelas batalhas que se estava disposto a travar.
No dia seguinte a mãe apareceu sem avisar à porta do apartamento de Miguel com os olhos inchados de chorar e disse: filho, vem para casa, vamos falar como família. Mas quando viu Miguel recuou e murmurou: não posso aceitar isto ainda. João sentiu o coração partir-se de novo, mas convidou-a a entrar e passaram horas a falar sobre as expectativas dela, sobre o medo de ficar sozinha na velhice e sobre o amor que ainda sentia pelo filho apesar de tudo. A conversa terminou sem resolução, mas com uma pequena ponte de esperança, e João soube que o caminho seria longo e cheio de dor, mas que cada passo o aproximava da pessoa que queria ser. Miguel preparou o jantar e os três comeram em silêncio tenso mas honesto, e pela primeira vez João sentiu que talvez não perdesse tudo. As semanas seguintes foram um turbilhão de confrontos e decisões que testaram os limites de João e Miguel. No trabalho, o chefe chamou João para uma conversa privada e disse com voz baixa: ouvimos rumores sobre a tua vida pessoal e, embora a empresa seja inclusiva, o cliente principal é muito conservador, talvez seja melhor manteres um perfil discreto por enquanto. João sentiu a humilhação queimar, mas respondeu com dignidade: eu sou o mesmo arquiteto de sempre e o meu trabalho não mudou. O chefe assentiu, mas o aviso ficou no ar e João soube que o preço social se estendia para além da família. Miguel enfrentava a sua própria batalha. Os pais dele, que eram mais abertos, ainda assim expressaram preocupação com o stress que a situação causava ao filho e sugeriram terapia de casal para ajudar João a lidar com o trauma da rejeição. João recusou no início, mas depois aceitou uma sessão onde o terapeuta o ajudou a explorar o conflito interno entre o dever filial e o direito à felicidade própria. Durante uma das sessões, João chorou ao recordar como o pai o ensinara a andar de bicicleta aos 6 anos e como agora o mesmo pai se recusava a atender as chamadas. Miguel esteve sempre ao lado, segurando-lhe a mão e dizendo que o amor não era egoísmo, era coragem para ser inteiro. A traição do primo Pedro aprofundou-se quando ele postou nas redes sociais da família uma mensagem velada sobre escolhas erradas, e João confrontou-o por telefone numa discussão acesa onde Pedro admitiu ter agido por inveja do sucesso profissional de João. A família dividiu-se, alguns tios pararam de falar com ele, outros enviaram mensagens de apoio discreto, e a mãe começou a visitar o apartamento de Miguel aos poucos, trazendo comida caseira como gesto de reconciliação silenciosa. João enfrentou o dilema moral mais profundo quando o pai propôs um acordo: se acabasses com Miguel, eu perdoo tudo e dou-te a parte da herança que te cabe, mas se continuas perdes tudo. João passou uma noite inteira acordado a pensar no dinheiro, na segurança financeira e na casa onde crescera, mas ao olhar para Miguel dormindo pacificamente ao seu lado, soube que nenhum bem material valia a perda da própria verdade. De manhã ligou ao pai e disse com voz firme: não aceito o acordo, pai, eu escolho o amor e a honestidade. O pai desligou e João sentiu um vazio imenso, mas também uma paz nova, como se finalmente tivesse alinhado as peças da sua vida. Miguel acordou, abraçou-o e disse: orgulho-me de ti, e juntos planearam o futuro, mudando-se para um apartamento maior em Lisboa onde podiam construir uma vida sem esconderijos. Os confrontos continuaram, a mãe chorava ao telefone pedindo tempo e o pai recusava qualquer contacto, mas aos poucos João percebeu que o preço pago era o da liberdade e que cada lágrima derramada valia a autenticidade conquistada. Os meses passaram e a vida de João e Miguel ganhou uma rotina nova marcada por pequenas vitórias e recordações dolorosas. A mãe começou a aceitar visitas regulares, trazendo fotos antigas da família e conversando timidamente com Miguel sobre o trabalho dele como professor, e João sentiu o gelo começar a derreter, embora o pai continuasse intransigente. No trabalho, o chefe acabou por apoiar João abertamente depois de um projeto bem sucedido, e os colegas pararam de sussurrar quando viram que o desempenho não mudara. O primo Pedro pediu desculpas numa carta longa onde admitia o erro motivado por ciúmes, e João perdoou, mas manteve distância para proteger a paz reconquistada. Miguel propôs casamento numa noite tranquila no terraço do novo apartamento com vista para o Tejo, e João disse sim com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele sim era a afirmação final da escolha que fizera na festa. A cerimónia foi simples, apenas com amigos próximos, e a mãe que veio sozinha, emocionada mas orgulhosa, e João sentiu que, embora o pai não estivesse presente, o amor que construíra com Miguel preenchia o vazio. Anos depois, quando olhavam para trás, João compreendia que a entrada de Miguel naquela festa não fora apenas um momento de choque, mas o início da sua verdadeira vida, a vida onde podia ser inteiro sem medo. A família nunca voltou ao que era, mas ganhou novos contornos, com alguns membros aproximando-se e outros ficando distantes, e João aprendeu que o amor verdadeiro exigia coragem para enfrentar perdas e celebrar ganhos. Miguel e ele construíram uma casa cheia de livros, plantas e risos, onde recebiam amigos e onde João finalmente se sentiu em paz consigo mesmo. O preço fora alto, relações quebradas, noites de dúvida e lágrimas, mas o ganho fora a liberdade de amar sem mentiras e de viver sem máscaras. Olhando para Miguel ao seu lado anos depois, João soube que faria a mesma escolha 1000 vezes. Será que João tomou a decisão certa ao deixar Miguel entrar naquela festa e assumir a sua relação perante a família, ou cometeu um erro que destruiu para sempre a harmonia familiar? Verdadeiro ou falso?